Então, vamos lá, né, pessoal? Competência 2. Infelizmente, a essa altura, né, poucas pessoas estão entrando nas aulas. Eu acredito que não é só da minha, é de todo mundo, né? E alguns alunos aí já estão quase aprovados, né, quanto à nota, apesar da queda de rendimento que a gente teve em 2020, né? Não tem nem como mensurar isso. Não tem nem como mensurar isso, né? E, e a gente está aí na busca de tentar recuperar mais alguns alunos, tá certo? Então, se vocês conseguirem conversar com alguém para dar um toque, para fazer as atividades, não tem como recuperar a aprendizagem, né? Mas, pelo menos para não reprovar em todas, ou o quanto menos disciplina, melhor. Então, pessoal, a competência 2, de forma geral, o que é que ela vai, qual é o objetivo na correção, né? O que é que você tem que fazer na competência 2? Você vai, o corretor, ele vai avaliar o domínio que você tem sobre os constituintes estruturais da redação, tá certo? Sobre vai medir, né? E vai verificar se você domina esses constituintes estruturais do texto dissertativo argumentativo, tá certo? Além, além de verificar se você tem um domínio também sobre a aplicação de um repertório, né? Repertório sociocultural, em cima da abordagem que você está recebendo, de proposta de redação, tá certo? Eu vou tentar. Então, na competência 2, o aluno que vai fazer um texto dissertativo argumentativo, ele vai ter que mostrar para o corretor, né, que ele domina a estrutura do texto, né, dissertativo argumentativo. Que, que estrutura é essa? A estrutura básica, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E se ele sabe aplicar, né? Sabe aplicar um repertório interessante, né? A partir da abordagem que ele está recebendo, entendeu? Diante da proposta de redação que ele vai receber. Professora, como é que eu faço para escrever um texto em que eu vou apresentar um resultado bom, né? Resultado significativo na competência 2? Você precisa obedecer à estrutura padrão do texto dissertativo argumentativo, entender o que é um texto dissertativo argumentativo, né? Porque tem gente que a essa altura não domina ainda. É por isso que em todas as aulas de segundo, de primeiro ano que eu estou fazendo, eu estou dando uma revisada, né, no conceito, né? No conceito de que é, você precisa realmente dominar a ideia de texto dissertativo argumentativo. Porque, sinceramente, o que eu vejo é que alguns alunos, eles passam na escola, eles escutam isso o ano inteiro, né, na aula de português, na aula de redação, mas eles não conseguem engolir o que é isso, né? Então, o texto dissertativo argumentativo é aquele texto em que você vai opinar sobre alguma coisa, você vai utilizar argumentos para provar a sua opinião, para validar a sua opinião, para justificar a sua opinião. Então, se você não entende isso, tá? Você vai ficar andando realmente no vazio aí. Você vai se perder, não vai conseguir entender o que é que as regras, as normas, as diretrizes, né, os constituintes estruturais, eles vão dizer para você. Então, o que é que você precisa fazer? Obedecer à estrutura padrão do texto. É básico, pessoal, é básico. Mas o que é que acontece? Eu passo uma redação e o menino faz um texto, um parágrafo de introdução
e um outro parágrafo. Aí eu não sei se é desenvolvimento, não sei se... Aliás, eu não sei dizer se ele quis fazer um de desenvolvimento ou se ele quis fazer um de conclusão, não sei o que é que ele quis fazer, né? Então, ele não está respeitando a estrutura do texto. Já está perdendo ponto na competência 2. Pelo menos 3 parágrafos. É isso que a competência 2 vai... É um dos pontos que a competência 2 vai avaliar, né? Vai verificar se você está respeitando essa estrutura, tá certo? Então, de mais básico aqui, na competência 2 é a estrutura do texto dissertativo. Tem que ser, né? Tem que ser um texto dissertativo argumentativo na estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Hoje, né? E daqui se o Enem continuar, né? Se o Enem continuar, a tendência é que daqui a um tempo ele já vai se configurar em 2 parágrafos de desenvolvimento, porque está tão sistematizado dessa forma que talvez validar a estrutura para 4 parágrafos, não mais 3, né? Mas é só uma ideia, não que isso vá virar regra realmente. Mas pelo menos 3, pessoal, vocês precisam. A galera do segundo ano aí que está mandando um texto para mim, com 2 parágrafos, está errado. Tem que ser pelo menos 3 parágrafos, tá certo? Vamos acompanhar aqui o chat. O Felipe está pedindo isso. Tudo bem, Felipe. Ainda bem que você conseguiu entrar. Caso alguém tiver dúvida, parafrasear os dados. E não é bom começar a redação explicando o problema do tema. Então, as dicas do Márcio aí, viu, pessoal? Segue o Márcio, né? A outra questão que ele vai, né, além de você tratar o texto, né? Realmente mostrar que você tem um domínio da estrutura dissertativa argumentativa, vai ser na aplicação do repertório sociocultural, tá certo? Aqui, assim, quando o aluno já está no nível mais avançado, o corretor ele nem vai dar importância para a estrutura, se tá a estrutura de 3 parágrafos. É claro que um aluno que faz um repertório consistente, produtivo, né? Ele vai obedecer à estrutura, ele tem domínio sobre essa estrutura. Aí é como eu estava falando lá no comecinho. Tem pontos que o corretor nem dá ênfase, porque o menino que está tirando 960, é claro que ele vai obedecer. É claro que ele vai obedecer à estrutura, né, dissertativa argumentativa dos 3 parágrafos básicos, tá bom? Aí o corretor ele vai se dedicar mais na análise do repertório dele, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Marcela não está conseguindo entrar. Pede para ela trocar o e-mail, Flávia, se ela consegue trocar o e-mail dela. Porque às vezes só entra com o institucional. Mas ela estava aqui agora há pouco. A Marcela tinha entrado. Veja se ela consegue, viu, Flávio? Se ela não conseguir, ela vai assistir só a gravação. Mas ela tinha entrado. Certo. Quando você clica aqui no link, quando você clica no link, vai ter a opção de alternar o e-mail, tá bom? Mas eu acho que ela não vai conseguir. Então vamos aqui para frente. Então, após conhecer os aspectos gramaticais normatizados pela competência, nosso curso caminha para uma etapa que é
Na competência 2, né, como a galera do segundo ano aí que tá na aula, vocês precisam entender o seguinte: lá na hora, quando você recebe a proposta de redação, você vai elaborar um texto, né, a partir do tema, tá certo? Do tema que ele tá te propondo. Esse texto ele tem que ser dissertativo argumentativo. Você precisa estruturar esse texto em pelo menos 3 parágrafos. Um de introdução, de desenvolvimento e um de conclusão. Estou falando isso para a galera do segundo ano e como revisão para o terceiro ano, quem não está dominando essa área ainda, tá certo? Eu sei que eu tenho alunos aqui de diferentes níveis. Por isso que eu estou falando, né, também de diferentes perspectivas. Então, você vai aplicar o texto, vai elaborar o texto a partir da estrutura dissertativa argumentativa, 3 parágrafos, tá certo? Um de desenvolvimento, um de introdução, um de desenvolvimento, um de conclusão, e vai aplicar o seu repertório, tá certo? Então, um repertório que seja eficiente, produtivo, consistente dentro do tema que você está recebendo. Aqui está dizendo, né? Como eu já falei, o corretor ele vai observar se você tem o entendimento da proposta de redação, se você entender o que é que está sendo pedido, né? Se você tem o domínio dos constituintes estruturais do tipo dissertativo argumentativo, ou seja, se você fez um texto dissertativo argumentativo nas estruturas, né, padrões, e se você está aplicando de forma eficiente o repertório sociocultural, ou seja, o que é que você sabe sobre esse tema e como é que você vai aplicar o que você sabe dentro do texto. Entendeu? O que é que eu sei, quais são as informações que eu tenho, quais são as leituras que eu tenho e como é que eu vou aplicar isso dentro do meu texto, tá certo? É mais ou menos isso que ele vai olhar aqui na competência 2. Eu vou ler aqui bem rápido para vocês. O pessoal do segundo ano, printa aí essa parte, tá bom? Printa aí essa parte aqui. Só passar para o caderno depois. Entender a proposta de redação é saber aplicar no texto as informações pertinentes ao que foi solicitado pela banca examinadora, que eu acabei de falar, né? Você entendeu o que a proposta está dizendo? O tema é lei seca no Brasil, as implicações da lei seca no Brasil, e eu falei sobre queimadas. Foi uma aluna que eu tive aí no turno da noite há uns 5 anos, né? O tema era lei seca, ela falou sobre queimadas. Será que essa aluna ela entendeu qual era a proposta de redação? Entendeu? Será que ela entendeu isso? Não, né? Se isso aqui é o básico, é o básico. Se você não domina o entendimento da proposta de redação, morreu Maria Preal. Você não vai entender mais nada. Se você não consegue entender o que você está lendo, competência 1 morreu, competência 3 morreu, competência 4 morreu, entendeu? Tanto é que essa competência aqui é a única que, se você zerar, a sua redação está morta. Você pode zerar a competência 3, competência 4, competência 5, mas se você zera a competência 2, acabou, né? Porque se eu não... qual é o básico da redação aqui? É eu entender o que a proposta está me pedindo. Pedir para você falar sobre um tema, você falou sobre um outro tema, você não está sabendo sequer ler. Já é uma avaliação que o corretor faz. Então, se você não consegue entender nem isso, aliás, se você não consegue entender isso, você vai aplicar como? A competência 3, a competência 4, a competência 5? Não tem como. Entendeu? Então, isso aqui é o mais básico de tudo. E talvez um dos mais importantes, é o entendimento da proposta de redação. O que é isso, professora, de novo? É se você entendeu o que a proposta está te pedindo. Se você entendeu o tema da redação. Né? Pode printar essa parte também, ó. Quando se fala, né,
no entendimento da proposta de redação, se realmente você consegue entender, aí vem para a famosa dicotomia, né? Fuga do tema e tangenciamento do tema. Professora, qual é a diferença? Aqui, ó. Se eu não entendi nada, né, do que está sendo proposto para mim, certo? A tendência é que eu leve 0 na competência 2. Ele nem vai olhar repertório, né? Eficiência do repertório, consistência, produtividade. Ele não vai olhar nada disso. Ora, se o aluno não entendeu aqui o que está sendo pedido a ele, ele já vai ser eliminado. Fuga ao tema é quando eu falo nada a ver com o que está sendo proposto. Beleza? É a situação que leva a nota a 0. Ele não está condicionado à competência 2. Tá? Não há relação aqui com a competência 2. E o tangenciamento? Tangenciamento. Ele é caracterizado por uma abordagem do assunto. Lembra da nossa aula anterior? Tema versus assunto. Tema versus assunto. As perspectivas, né? A importância da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Falei sobre cinema, mas não falei da democratização. É fuga ou é tangenciamento? Diz aí no chat. Diz aí no chat. Eu falei sobre cinema, mas não falei sobre a democratização. Isso é fuga total ou é só um tangenciamento? Responde aí. Responde aí no chat, vocês estão dormindo. Isso. Quem mais? Quem mais não está dormindo? Pronto. Então, eu falei sobre. Por isso que é a importância, lá naquela nossa aula 1, sobre você entender o que é o tema e o que é o assunto. Porque se eu falo sobre o assunto apenas, né, eu estou me afastando um pouco do tema, apesar de ter falado daquele campo. Qual era o tema? A democratização do acesso ao cinema. Eu falei sobre cinema, mas não falei sobre a democratização do acesso. Então, eu me aproximei. Eu me aproximei do que estava sendo proposto, mas eu não cheguei lá. Então, é tangenciamento. Democratização do acesso ao cinema. Eu falei sobre infraestrutura nas grandes cidades. É fuga total. Não falei nada a ver com o que estava sendo proposto. Aí você vai levar um 0, tá bom? Repetindo, é a competência que te elimina, tá? Na redação. Se você zerar, é a competência que te elimina na redação, tá bom? Vamos para frente. Avante, né, Márcio? Vocês, vocês acham que acontece a prova mesmo em janeiro? Está definido? Ou tem ainda, ou pode ainda ser adiada? O que é que os youtubers falam aí, Márcio, Vitória, Flávia, Crisley? A Juliana acha que vai ser adiada. A Vitória tem certeza que vai ser em janeiro. Já. É porque assim, quando eles colocaram a data, né? Quando eles colocaram a data, é, quando eles definiram a data, havia uma perspectiva de melhora, né, da situação, como de fato melhorou. Mas a gente não tem aulas presenciais no Brasil ainda, né? A gente tem algumas escolas particulares,
mas lá em Fortaleza estão suspendendo porque teve contaminação, né? Mas, assim, está acontecendo de tudo, realmente, né? Como algumas pessoas estão batendo, está acontecendo de tudo no Brasil, menos aula, né? E, por exemplo, teve a eleição, teve os movimentos, né? Tem os feriados, eu acho que por isso que talvez aconteça. Eu estava pensando que poderia fazer um Enem só, né? Em 2021. Para 2020, para 2021. Mas se mudarem aí, eu não acho. Não vai ser surpresa, não, Vitória. Se mudarem a data aí, não vai ser surpresa, não. E chegou vacina, né? Chegou um lote de vacina hoje. A tipologia, tá? Na avaliação, a tipologia é exigida pelo Enem. O corretor vai buscar identificar se há, né, esse senso de opinião no texto do aluno, tá certo? Quando a gente trabalha lá no primeiro ano, começando a introdução do Enem, do texto, da redação, aí a gente está trabalhando com comentários, com opiniões, né, com ponto de vista. É para que o aluno perceba que isso é o que vai direcionar o texto dele no ano seguinte, no segundo e no terceiro ano, né, nos anos seguintes. E qual é a opinião dele sobre aquele assunto? O que é que ele pensa sobre aquele assunto, tá bom? Aí o que é que tem aluno que opina bacana, tem aluno, né, que faz um comentário consistente. Aí tem um menino que vai lá na internet e pega um texto, sabe? Ele não tem a menor noção do que ele está fazendo. Não tem a menor noção. Olha, passei uma prova no primeiro ano para fazer uma introdução, e um comentário. O menino foi lá na internet, pegou um texto, era o resumo do texto, né? Se você já leu algum artigo, alguma monografia, o resumo é a primeira parte do trabalho. Aí lá embaixo tem as palavras-chave do resumo e tem o autor. Vê até isso no texto, né? Palavras-chave. Até isso ele não tem a menor noção do que ele fez. Então a gente trabalha desde o começo, mastigando, sabe? Os pedacinhos, trabalhando com comentários, com opiniões, com comentários pequenos de 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, para que ele vá amadurecendo essa ideia aqui que o autor está pedindo, né? Que os corretores pedem, que o INEP pede, que você domine esse caráter opinativo para que ele vá se configurar de fato como um texto dissertativo argumentativo, para que ele vá inserindo essa ideia na cabeça dele, para não fazer com que, como alguns alunos do terceiro ano chegam lá no terceiro ano, eles escutam falar sobre o que é texto dissertativo argumentativo, mas eles não dominam a ideia do que é aquilo. Então, trabalhar esse conceito, toda aula, por mais que às vezes pareça repetitivo, chato, né, enjoado, é para que você amadureça na sua cabeça a ideia de ter dissertativo argumentativo. Para que você estabeleça nos seus textos esse senso opinativo, tá? De você criticar, fazer uma análise, refletir, pensar sobre o que está sendo discutido ali. No meu ensino médio, não tinha internet, né? Não tinha... Eram poucos livros. A gente tinha muita dificuldade, não tinha livro didático, não tinha livro da biblioteca, era pouco material que a gente tinha de pesquisa na biblioteca. E o que a gente tinha para escrever, para criticar? A gente não tinha nada que vocês têm hoje, né? Só tinha as bases, que são... Depois vocês podem ver na biblioteca, é um livro gigante que tem lá, é tipo o Google. Tudo que você quiser tem lá na Barça, né? E tinha os jornais, entendeu? Então, quando eu estava lá assistindo o jornal, meu pai, meus irmãos mais velhos, eu estava ali assistindo um pouco do jornal. E eu começava a estabelecer posições, né? Claro que às vezes você é influenciado, isso aí é inerente à nossa condição. E você começa a pensar.
O que está acontecendo que o preço das coisas estão subindo? Por que foi criado aquele projeto de lei? Entendeu? Por que estabeleceu, por exemplo, a questão da votação majoritária feminina em determinado estado? Candidatos eleitos em determinado estado, a maioria feminino. Então, você começa... Qual é a sua posição sobre isso? Porque no jornal daquele, né, independente de qual canal você assiste, vão aparecer diversas notícias, diversas questões, diversos assuntos. Diversos assuntos. E qual é a sua opinião sobre isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Entendeu? Então, desde o começo, a gente vai estabelecendo essa rotina de se posicionar de forma crítica sobre o que está acontecendo. Você não vai ficar alheio a tudo isso. Entendeu? Você não vai virar uma marionete que é influenciado por todo mundo quando se tem determinados assuntos na internet, no Facebook, no Instagram. Então, você precisa estabelecer a sua posição, o seu ponto de vista sobre determinados assuntos. Ou você vai com a maioria, ou você não sabe ponderar, por exemplo, a situação dos dois lados. Ó, é contra-argumentação, pessoal. Ó, ele fez isso aqui, mas o outro fez isso ali. Entendeu? Quando você chega no terceiro ano, você chega com um posicionamento mais crítico. Entendeu? Como é que você vai explicar, por exemplo, que um aluno do primeiro ano faça um texto dissertativo argumentativo padrão terceiro ano? Porque desde o começo ele tem leitura, ele questiona, ele se posiciona. O professor chega na sala e diz determinada coisa, ele vai lá e diz, ó, não é assim não, professor. O meu direito é isso aqui, o seu dever é isso aqui. Entendeu? Desde novinho. Quando ele chega no primeiro ano do ensino médio, o texto dele está pronto, porque isso ali foi quase automatizado. Então, esse senso de criticidade, de opinião, ele não nasce no ensino médio só, não, pessoal. Entendeu? Ele é plantado lá no começo, né? Você vai só regando, entendeu? E o que vai acontecer é que você vai pegar nome de chato, sabe? De chato, tu é muito polêmico, tu é chato, tu é crítico demais. Mas quando você chegar lá no terceiro ano na sua redação, quem te chamou de chato, né? Era só uma Maria vai com as outras. E você tá lá com o seu texto redondo. Então, essa aqui é a parte que você vai trabalhar a ideia dissertativa argumentativa do texto. O próximo, ele vai dizer assim, ó. Antes de falar sobre o terceiro ponto, né, que é o que o pessoal mais gosta, a gente precisa entender que há algumas ponderações, tá bom? Então, texto dissertativo argumentativo e a estrutura, isso é básico da competência 2. O que ele vai olhar agora, que o texto, inclusive o PDF aqui, ele vai dar um destaque maior para esse terceiro ponto, que vai ser o repertório sociocultural, tá bom? Ó, isso aqui é a estruturazinha padrão, né? Um texto, um parágrafo de introdução, um ou dois de desenvolvimento, tá certo? Aí o que é que ele fala? Nessa parte aqui, você vai apresentar tema e tese, tá? Não é o assunto, é tema e tese, né? A gente fala assunto assim, para você falava esse assunto antes, para você. Agora você vai começar a fazer a mensurar o distanciamento em que há entre tema e assunto, tá bom? Então, aqui você apresenta tema e tese. Nessa parte, você vai justificar, você vai argumentar, você vai defender a sua opinião. E lá na terceira parte, né, que é específico da redação do Enem, a proposta de intervenção social para o problema que você está discutindo. Então, isso aqui
O segundo ano já tem, né? Mas se quiser printar novamente, ó, essa que é a estrutura que a gente trabalha. Se você faz só 2 parágrafos, um desse e um desse, faltou esse aqui. Se você faz esse e faz esse, faltou o do meio. Tá bom? Então, tem que trabalhar aí com o padrão. Aí nós chegamos na terceira etapa, que é o repertório sociocultural. O repertório sociocultural ele vai se caracterizar pela presença de qualquer informação ou conjunto de conhecimento demonstrado pelo aluno no texto. O que eu sei sobre a democratização do acesso ao cinema? O que eu sei sobre a importância da ciência no mundo hoje? O que eu sei sobre a importância de se mudar o sistema de votação nos Estados Unidos, no Brasil, na Inglaterra? Eu sei que é só sobre o Brasil, né? Estou dando só um exemplo. Então, o que eu sei sobre o tema? É por isso que a professora diz assim, ó, faça a tempestade de ideia. Né? Jogue aqui no seu rascunho, o que você sabe? O que você sabe? Aí eu tenho essa ideia aqui e essa aqui sobre o tema. Pronto. Então você já tem duas opiniões sobre o tema, você já tem muita coisa. Você vai começar a estruturar no seu rascunho, tá certo? Ah, esse tema aqui é interessante, porque eu assisti uma determinada série, né, que trabalhava, parte da série explorava isso aqui. Ó, então você já tem um repertório aí interessante para colocar, entendeu? Em outros termos, o repertório representa os saberes mundanos, acadêmicos e empíricos adquiridos ou formados ao longo das experiências do autor da redação. Então, é o que você sabe de comum, é o que você sabe quando ele fala em acadêmica, dentro da pesquisa científica, né? E aqui a parte da ciência também. Trata-se de um elemento importante para elevar o nível da nota da competência 2. Sem ele, é impossível atingir nota máxima. Sem esse repertório, e um repertório bom, é impossível conseguir os 200 pontos, tá bom? Por mais que qualquer informação configure a existência do repertório, ó, por mais que qualquer informação que você coloque vai configurar como repertório presente, né? Nem sempre ele vai garantir o nível 5. Já que, para efeito de nota, há necessidade de atribuir a ele certo nivelamento. Professora, toda informação que eu colocar na minha redação vai mostrar que eu tenho repertório sociocultural. Beleza, até aí, você está certo. Mas qual é o nível, né? Qual é o nível da informação que você está colocando? Qual é o nível desse repertório? Entendeu? Aí aqui ele vai entrar nessa parte aqui, ó. O seu repertório tem 4 pedaços, tá? 4 pedaços. Ele precisa ser original, certo? Vou parar bem aqui, aí você printa essa parte, ó. Tá? Quem quiser printar aqui, printa essa parte, tá bom? Então, qualquer informação que eu coloque, está dizendo, mostra que eu tenho um repertório, ou seja, eu trouxe alguma coisa aqui para o meu texto. Agora, qual é o nível dessa informação? Tá certo? Pronto. Original. Original. Nesse ponto, o avaliador observa se o aluno fez uso do repertório que extrapole o texto motivador, buscando interagir com outras áreas do conhecimento, como o direito, a sociologia, a filosofia, por aí vai. Ele vai ver, o corretor vai olhar, porque lá no texto motivador, você vai receber 3 ou 4 textos, né? E ali tem uma imagem, uma tirinha, um texto científico, uma notícia. Ele quer saber o quê? Como é que seu repertório vai ser original?
se você está trazendo alguma coisa diferente do que o texto está te dando. Beleza? Primeiro ponto. Próximo. Ele quer saber se o seu repertório é pertinente. O que é isso? Vou ler aqui para vocês direitinho. Essa condição diz respeito à articulação com o tema, ou seja, a escolha do repertório precisa ter relação direta com o que foi proposto pela banca. Professor, isso aqui é muito difícil de fazer? Não. Assim, na minha experiência, classificar o repertório como pertinente é um dos mais fáceis. Dos 4, não sei aí vocês que estão no barco da produção, eu não sei se vocês têm essa mesma posição que a minha, né? Que entre os 4, se é pertinente ou não, eu acho que é o mais fácil de colocar, de classificar. Tá certo? Ora, como é que eu vou trazer um repertório que não tem relação com o tema? Estou ficando doida? Entendeu? Então eu vejo assim, que entre a pertinência, a originalidade, a legitimidade, né, e a produtividade, esse ponto 2 é o mais básico. Ele quer saber o quê? Se o que você está trazendo tem uma relação direta com o tema. Mas, ó, já esquecendo de falar. Às vezes a gente pega textos, modelos prontos, tá? E eu já tive essa conversa com algumas pessoas na hora de ser pertinente. Você pega um esboço, né, um esqueleto, e vai encaixando, tá? Quando chega aqui na minha mão, eu digo assim, ó, eu fazia isso na folha antes e faço hoje, né, ou no WhatsApp, ou lá no Google, aproxima o teu argumento do repertório. Entendeu? Eu estou falando que entre os 4 elementos aqui, o pertinente é o mais fácil de ser feito, de ser aplicado. No entanto, eu recebo redações de nível alto, tá certo? Que na hora que eu vou analisar o desenvolvimento, a discussão, o tema, não encaixou, o argumento não encaixou com o repertório que você está colocando, com o pensamento. Não encaixou com o pensamento, às vezes, principalmente quando um repertório filosófico. Nem sempre aqueles pensamentos eles vão encaixar com o que está sendo colocado, não. Diga assim, olha, não conectou. Eu falava muito isso ano passado. Eu falei isso aqui com alguns alunos do terceiro ano também, mas acontecia muito. Eu falava assim, olha, que os meninos que estavam no barco da produção alta não conectou. O seu pensamento, o pensamento do autor, não tá distante, está sem liga. Eu até falava para eles, ó, não está aproximando com o tema. Aí eles iam lá, se a professora realmente tá, eu percebi essa falha. Onde é que está o erro? Na pertinência do seu repertório. Porque, às vezes, um pensador, um filósofo da educação, não vai, tudo que ele fala não vai encaixar com o tema, não, pessoal. Não foi só porque foi o Paulo Freire, né? Não foi só porque foi o Cortella que disse que vai encaixar com todo o tema, não. Aí vai lá na pertinência do seu repertório. Então, tome cuidado. Por mais que seja o mais fácil, o mais prático de ser feito, acontece essa falha, tá certo? Às vezes não conecta, né, o seu pensamento com o exemplo que está colocando. E aí, Eduardo, tudo bom? Tem problema não, você pega o restante, o começo depois, tá? Legítimo, é preciso que o aluno prove, beleza, aí pessoal, essa parte da pertinência, tá? Então, quando você estiver produzindo, cuidado com essa pequena falha. Realmente vá lá e veja se está conectando, né? Aí, Eduardo, o João Vitor está falando de ti.
O legítimo precisa que o aluno prove a existência, aí vem a polêmica, né? O legítimo precisa que o aluno prove a existência do repertório escolhido, a fim de que este não represente um mero fruto da imaginação daquele. Nem sempre, pessoal, o corretor ele vai pesquisar a sua fonte, tá bom? Acontece. Professor, você pesquisa? Assim, eu sei como é o nível de produção dos meus alunos, né? Do segundo, até do primeiro ano eu pego. Eu sei que aquele menino tem só média 5 ou 6. Aí eu fiz uma prova, o aluno mandou um texto assim, poxa, que texto, né? Eu só pego 3 linhas, coloco no Google e tá lá o restante do texto. Entendeu? O repertório, eu acredito muito. Você vai validar a legitimidade do repertório, eu acredito muito nos meus. Eu confio. Ora, se eu tenho um aluno que estuda todo dia, entendeu? Que tem uma rotina de estudo, organizado, disciplinado. Ele coloca um repertório no texto dele. Eu vou confiar, eu vou pesquisar se ele ali é verdade ou não. Eu não faço isso, eu acho até ofensivo, né? Sim, sim. Agora, eu tô falando da minha correção, viu, Márcio? Eu não vou ficar validando, tá, o repertório de alunos. Eu vou pesquisar aquele aluno que tem um nível baixo e coloca um texto de nível alto, tá certo? Eu acredito muito na responsabilidade que aquele menino tem. Até porque. Só um minuto, não está entrando aqui. Até porque ele está envolvido com aquilo, né? Existe uma responsabilidade, um compromisso. Então, ele não vai jogar uma mentira ali no texto dele, certo? Porque eu não vou fazer essa verificação. Mas se não é nem ele, o aluno, como o Márcio, a Vitória, a galera está estudando aí todinha, né? O João Vitor, vocês não vão colocar uma mentira, a Cris, a Flávia, vocês não vão colocar uma mentira no texto de vocês, lá na hora da redação oficial, porque vocês sabem que pode ser verificado. Pode não ser, mas pode ser verificado, tá certo? Então você não vai fazer isso. Nós estamos vendo, Eduardo, ainda a competência 2. Na próxima a gente trabalha só com argumento, viu? E a produtividade, né? Fala bem aqui sobre a verificação. Deixa eu só lembrar vocês aqui. Ó. No entanto, é possível que o avaliador, mesmo diante de informações legitimadas, desconheça tal artifício, uma vez que ninguém tem o conhecimento sobre tudo. Já pensou? Se eu soubesse todos os pensamentos, todas as comparações, todos os exemplos, eu não era professora de redação, né? Eu ia ser uma milionária. Se eu soubesse de tudo isso, tudo aquilo, todas as informações. Quando ocorre esse tipo de situação, cabe ao avaliador fazer uma busca rápida nos meios virtuais para confirmar a existência. Caso essa verificação seja impossível, considerar a organização das informações dentro do texto para avaliar nas condições aceitáveis. Às vezes eu encontro um texto muito bem feito, muito organizado. Eu acho que o aluno não fez, ou alguém fez para ele. Eu pesquiso na internet e não tem. Eu vou desconsiderar a nota dele como? Eu não tenho provas, não tenho argumento para isso. Como ele está dizendo, ó, se você não encontrou, né,
evidências na internet que aquele texto não é dele, né? Exatamente, Márcio. Eu vou deixar como está. Produtividade. No tocante a isso, está falando igual o Bolsonaro, né? No tocante a isso, diz que é produtivo o repertório aplicado dentro do contexto temático, de modo a ser explanado com fins argumentativos. Por isso, não basta apenas criar um repertório pertinente, legítimo e de origem externa. É preciso que o redator transforme esse recurso ao contexto, é necessário ao contexto da discussão. Qual é o segredo para o repertório produtivo? E aí aparece uma nova falha de vocês, né? Uma outra falha. O que você está colocando ali, pessoal, é algo que vai te ajudar na discussão. Tem gente que coloca ali um pensamento bonito, um dado, para enfeitar o texto. Aí está perdendo na produtividade, está perdendo na pertinência, né? Está perdendo na pertinência. O que você está colocando lá, ele precisa te acrescentar alguma coisa, entendeu? Acrescentar algo no teu texto. Se você trabalha com um repertório produtivo, você precisa fazer com que aquela informação, aquele extra, né? Aquele que você está acrescentando, ele vai te ajudar na discussão. Às vezes eu percebo que o aluno procura alguma coisa, ó, o aluno procura uma informação, um pensamento, sei lá, qualquer coisa, para encaixar com o que ele diz. E os corretores querem que seja o contrário, que aquela informação ela te ajude a dizer alguma coisa. Tá certo? Então, aí é o segredo da produtividade. Que você está trazendo ali, aí eu coloco lá, ó, discuta isso, explore isso. Porque você coloca uma informação, um pensamento, e pronto, morreu ali. Não teve conexão e não teve produtividade. Então, qual é a importância daquela informação para o seu texto? Aí a produção e a pertinência, pessoal. São duas, já mata duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Produção e pertinência. Ele está te ajudando a falar. Você está colocando, ele está te ajudando a falar, a escrever, a pensar. Vou só aqui, só um minuto, tá, pessoal? Um minuto. Enquanto isso, ó, faz print dessa parte aqui, ó. Tá? A gente está quase concluindo, mais 10 minutos a gente conclui. Então, aqui nós temos, tá? Vai resumir o que a gente trabalhou até aqui nessa imagem, né? Nesse esquema. Na competência 2, você faz o quê? Ele avalia o quê? Se você faz a adequação ao tema, certo? Que é lá o entendimento, a proposta de redação. Se você faz a adequação ao tipo, se você escreveu dentro da perspectiva dissertativa argumentativa, e se há presença de repertório no seu texto. Qualquer repertório, não, ele precisa ser original, pertinente, legítimo e produtivo. E a adequação ao tipo é introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá bom? Então, isso aqui ele vai resumir, certo? Ele vai resumir a sua competência 2, tá bom? Adequação ao tema, adequação ao tipo e a presença do repertório, entendeu? E tudo que vai ser analisado dentro do repertório. Beleza aí?
a imagem aí de estudo. Vocês conseguem entender a imagem? Então, ele vai avaliar 3 pontos. Adequação ao tema, é só isso. Adequação ao tipo, ele vai verificar se tem esses 3 parágrafos aqui no mínimo. E aí, quando eu falei lá no começo, que ele vai dar um destaque maior para o repertório de vocês, tá bom? Porque isso aqui, ó, adequação ao tema e ao tipo, é básico, entendeu? É básico. Tem que ser dissertativo argumentativo, não pode ser outro tipo. E a estrutura do texto dissertativo argumentativo é essa aqui. Se você não falar sobre o tema que está sendo proposto, é 0. Tá bom? Se você não faz adequação ao tipo, também é 0. Então, isso aqui é o básico do básico. Então, o corretor ele vai se dedicar mais a analisar o seu repertório. Se é original, se é pertinente, se é legítimo, se é produtivo. Aqui, nós já explicamos o que é cada um desses, tá bom? Fechou aí? Vamos aqui para a tabelinha. Deixa eu ver. Ó, a competência 2, pessoal, lembra que eu falei que se você levar 0 na redação da competência 2, você já é desclassificado? Na tabela, ele nem tem o nível 0, tá bom? Porque nas outras competências tem o nível 0. E aqui nem nível 0 tem. Você precisa pontuar de alguma forma, né? Na competência 2. Se você não pontuar nada, morreu Maria Preá. Então, isso aqui é a tabela que a gente tem no Google aí, tá bom? É a que é a de mais fácil compreensão para você aplicar e para o professor corrigir. Diga, Márcio. Ei, tia, Pode também com falar. relação, também com relação aos conectivos, se repetir um conectivo e essa repetição de conectivo tiver em parágrafos diferentes, não perde pontos. Essa parte aí da competência 2 também. E se estiver próximo, pode perder, sem ser em outro parágrafo, no mesmo parágrafo. Na competência 2. É. Aí na competência 2 não, Márcio. Ah, não. Mas, não, tô ficando doido, é a 4 mesmo. Pronto, Rapaz. a gente vai falar sobre isso, viu? Ah. Viu? Nós trabalhamos aí do Tim Marcos aí. Daqui a pouco faz uma bandeira aqui da De Cuba aí. espanhol, é? É. Ah, sim. Mas aí na competência 3 e 4 a gente explora isso, tá bom? Então, essa aqui é a tabela que tem na internet. Aí o curso ele vai me dar uma outra tabelinha aqui, ó. Pronto, o Márcio aí ele acrescenta bastante na nossa aula. Aqui, ó. Nível 1, o texto é tangencial com marcas de outras tipologias. Aqui nem sempre, não é só a dissertativa argumentativa, ele faz sobre a dissertativa argumentativa, mas há a presença de outras tipologias também. Aí dá 40 pontos. Texto com abordagem do tema, apresentando muitos trechos copiados do texto motivadores. Aí vai dar 80 pontos. É sem originalidade, né? Texto com abordagem do tema, composto pelos 3 elementos estruturais e com repertório até 2 níveis. Ó, quando você faz de 120 para lá, você fez adequação ao tema, ao tipo, e tem repertório em 2 níveis. Quais são os níveis? Pertinência, originalidade. Qual é o outro? Originalidade, produtividade, pertinente e... Tá faltando? Qual é? Legítimo. Pronto. Aí diz até 2, né? 120. Texto com abordagem do tema, com os 3 elementos estruturais. Quais são os 3 elementos estruturais? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E com repertório em 3 níveis. Quais são os níveis? Esses 4.
Então, se você coloca 3, é 160. Entendeu? Então, isso aqui, para quem vai corrigir, facilita muito. Essa tabelinha aqui facilita demais para a gente. Certo? E a competência e o nível 5, né? Se você faz adequação ao tema, tem os 3 elementos e tem os 4 níveis de repertório, 200 pontos. Tá certo? 200 pontos. Faz o print aí. Por isso que eu tô falando, né, Márcio? Eu falo novamente. A adequação ao tipo, né? E a estrutura nos 3. E os 3 elementos da estrutura, isso aí é padrão. Você tem que, na competência 2, você tem que mergulhar no repertório, não, Vitória? Se você tiver os 4, nos 4 níveis, são 200 pontos. Entendeu? Você tem, é por isso que eu falei. São 3, competência 2, ele avalia 3 pontos importantes. Só que 2 pontos são muito básicos. Você vai se dedicar na questão do repertório mesmo, entendeu? Por isso que eu estou falando, a produtividade, né, Vitória? Você tem que pegar um repertório que te ajude a falar, né? Que te auxilie, que te ajude. Se você fizer o contrário, aí você vai perder ponto na produtividade, tá bom? Então, não é só sem a produtividade. Se você tiver 3, é 160. Se você tiver 2, 120. Se você tiver os 4, são os 200 pontos. Entendeu? Aí, diga, Márcio. Como eu já tinha falado aí no chat também, existem também 2 maneiras do repertório ele ser produtivo. Sim, Que é a pessoa, como eu falei aí no chat, se cai um tema aí sobre o racismo, tem o primeiro jeito é a pessoa imaginar um repertório que esteja relacionado ao racismo, que fale sobre o racismo, mas como o tema ele é imprevisível, a pessoa pode muito bem usar palavras para que aquele repertório se torne produtivo, como eu falei aí. Segundo Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. De acordo com essa lógica, eu já estou demonstrando que o meu repertório já é produtivo a partir de acordo com essa lógica. E tá mostrando a pertinência também, né, Márcio? Que a pertinência na hora que você está conectando, como eu estava falando lá, às vezes você joga aquela informação, eu acho que foi por isso que você falou no conectivo, porque o que falta às vezes para a conexão, né, para a pertinência e para a produtividade, às vezes é só um encaixe, entendeu? E esse encaixe, na maioria das vezes, está lá nos conectivos. Você tem que fazer a conexão. No momento que você conecta por isso que a dobradinha aí, pertinência e produtividade. Às vezes você joga aquela informação, aquele pensamento, e não tem conexão. No momento que não tem conexão, ele vai invalidar para a pertinência e para a produtividade. Ok aí? Então, o Márcio deu um exemplo aí, ó. Se vocês quiserem printar. Aqui ele vai mostrar alguns modelos sem estrutura, né? Sem a obediência a... Ó, aqui só tem introdução. Aqui no texto, o nível mensal falou sobre o assunto, né? Então ele está fazendo um tangenciamento. Isso aqui não interessa muito para vocês, né? Deixa eu ver se tem uma outra tabela aqui. Aqui, ó, printa essa última tabela, pessoal. Ele fica melhor para entender do que a lá de cima, tá bom? Mas é a mesma coisa, ele só muda e só deixa só mostra uma configuração melhor. Beleza, pessoal? Então a gente vai encerrar nossa aula aqui, tá bom? Semana que vem a gente vai trabalhar com competência 3, tá ok? Então
Então, se vocês quiserem ver alguma coisa logo, o segundo ano, eu vou tentar mandar alguma coisa. E o segundo ano nossa prova vai ser semana que vem, tá ok? Então, vou passar a prova do segundo ano logo, mas vocês vão ter um tempo bacana para fazer. Aqui eu vou passar um vídeo sobre a competência 3 para quem quiser assistir logo, mas mais para o segundo ano, tá bom? Mas não impede o terceiro ano também assistir. Pessoal, obrigado pela participação. Espero ter ajudado aí a tirar algumas dúvidas, tá bom? Qualquer coisa é só chamar a gente aí no privado e a gente conversa. Tá? Obrigado novamente. Tchau.